Fala de nós aí. Temos alguma coisa aí? Não temos nada, né? Temos só defesas do Volpe. 0x0 ontem. Tá vendo? Fala, Ô, Marcão. Cadê os gols? Não tem. 0x0. 0x0, né? Tá vendo? E aí, Marcão, que você tem pra falar do jogo de ontem? Eu vi, eu fiz um apanhado, né, depois, tava gongado. Bela fantasia, hein? Parabéns, hein, senhor? Foi a melhor coisa do jogo. Parabéns, América ontem, América foi melhor que o São Paulo? Não, demais. a fantasia. Não, Também. mas o América também. Parabéns, Marcão. Segundo Obrigado, tempo galera. amassou o São Aliás, Paulo. agradecer mais uma vez a audiência espetacular do Energia em Campo aí, sempre quebrando recordes em cima de recordes, inclusive ontem de pizzas também, seu Bento. Não. Ontem, a gente teve que pedir pra parar de mandarem Quanto pizzas chegou? ontem. Ontem acho que foi 14. É mesmo, aqui. mano? Não, mas de um 14? cara só? Não de um cara só, mas enfim, é que a gente fica nossa pedindo. recorde aqui é E depois 10. a gente tem que presentear também os porteiros aí que trabalham na Não, madrugada. não, aí, não, manda pros caras, aí. desce pizza pros caras lá. Levei pra minha mãe também, minha mãe vai comer pizza o resto da semana. A bem feito. galera corresponde, né? A Show de galera- bola. Então, com relação ao jogo, o RG número 2 foi o seguinte, idiota, cara, pra quem vê o placar aí de 0x0, fala, pô, São Paulo foi mal contra o América. Foi mal mesmo, porque era pra ter perdido. Se fosse uma luta de boxe, por exemplo, ontem lá, o América teria vencido por pontos, né? Principalmente no segundo tempo, o time do América aí deu um sufoco, deu uma abafa tremendo no São Paulo e por duas oportunidades em bolas em que o Volpe soltou no pé do atacante dos caras lá, sorte que os caras são ruins e acabaram errando. Então, Então, o Volpe soltou, eles palmam tudo certo, velho. você tá de brincadeira, você palma pro meio da área. Aquela que não acompanhou foi o Arboleda, Tá que de ficou olhando pra brincadeira, ele lá. Você tá de tá louco? Você brincadeira. toma aquele gol lá, falha do Arboleda Tá que de não acompanhou. brincadeira. Não, mas o que deu impedimento, o São né, Paulo, Marcão? Depois que parou durante esses 15 dias aí por conta de jogos da eliminatória, a convocação do Daniel Alves, enfim, o São Paulo parece que voltou pior, cara. Essas paradas é incrível. Não, né, mas meu? não, RG, o São Paulo no Campeonato Paulista, depois que parou lá e voltou, o São Paulo voltou melhor. Naquele momento lá eu elogiei a comissão técnica do São Paulo, a preparação física, enfim, porque o São Paulo voltou voando. Tava numa outra pegada. O próprio Crespo também, mas aí eu já não sei, RG número 2, até onde a fragilidade do Campeonato Paulista fez a gente se iludir com esse time do São Paulo. tava E quando eu no- falo com o time do São Paulo, eu coloco mais na conta do treinador que o São Paulo tem hoje. Inclusive, ontem na transmissão, eu já perdi a paciência com esse maluco, eu já chamei de Fernando Diniz argentino. Na moral, RG número 2, na moral, é inadmissível o São Paulo, depois de 15 dias, voltar pior do que tava. O São Paulo ele não se recondicionou fisicamente da maneira que deveria. Taticamente, os problemas que o São Paulo tinha não corrigiram, né, a comissão técnica do Crespo, principalmente o trabalho do treinador argentino. E com tudo isso a gente tá vendo aí. Esses jogos que o São Paulo fez aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense perdeu, não jogando nada. Pegou o Fortaleza, tomou baile do Fortaleza também, com o Vojvoda. Aí vocês vão falar pra mim, mas você acha que esse elenco do São Paulo é maravilhoso? Não é maravilhoso, mas não é pior do que o Fortaleza. Como é que o Crespo tomou um baile do Vojvoda? Fala pra mim. O Vojvoda é melhor que o Crespo. Como é que o São Paulo, beleza, ganhou do Atlético Goianiense? A hora que tava 2x0 pro São Paulo tomou o gol, o Atlético Goianiense teve chances, inclusive, lá, rondando a área do São Paulo, pra poder empatar o jogo mais uma vez, como foi no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Fortaleza, em que o São Paulo vencia o jogo por 2x0 no Morumbi, e acabou tomando 2 gols também por vacilo. Então, cadê a concentração desse time? Isso aí tem que ser tudo trabalhado pelo treinador do São Paulo. Aí você pega ontem o jogo contra o América Mineiro. O São Paulo, minha gente, beleza, vamos falar da escalação inicial do São Paulo. O Crespo, ele resolveu colocar o Pablo e o Igor Gomes em campo. Aí depois do jogo, óbvio que não deu certo, depois do jogo ele foi perguntado pelos repórteres lá a respeito dessa escalação. Ele falou assim, em relação à escalação do Pablo, é um cara que ele vai melhor do que o Éder, por exemplo. A pergunta, inclusive, foi do Eduardo Afonso, da ESPN, um abraço pra ele, eu sou fã do Eduardo. Ele perguntou, você contra o Fortaleza, que foi, entre aspas, aí, um jogo muito importante depois da volta do São Paulo aí, segundo jogo contra o Fortaleza, você resolveu colocar o Benítez em campo e o Éder. Por que ontem contra o América você resolveu colocar o Pablo e o Igor Gomes? Ele falou, bom, taticamente aí foi uma opção que eu achei mais interessante. O Igor Gomes, ele participa mais do jogo do que o Benítez. Ok, perdeu a bola, o Igor Gomes é um cara que recompõe melhor do que o Benítez. Beleza. E por que o Pablo? Porque o Pablo defensivamente também, ele é um cara que ele participa na bola aérea, um cara que de repente numa boa parada a favor do São Paulo ele pode cabecear também e fazer um gol. Ok. Mas a partir do momento que você viu que isso não deu certo, Crespo, durante o jogo, faltou leitura pra você, meu querido. Tô falando que faltou leitura pra não falar que faltou competência de enxergar uma característica óbvia do jogo que ontem se desenhava. Então, o São Paulo, no final do jogo, quando ele resolveu colocar 3 volantes do São Paulo, ele tinha lá Luan de cabeça de área, Rodrigo Nestor tentando armar jogadas, e ele colocou o Lisiero. Ele tinha 3 volantes no meio de campo e 3 atacantes. A bola não passava pelo meio, sabe por quê, RG número 2? Porque você não tinha um criador de jogada. O Benítez estava no banco e não entrou, ele não teve a capacidade de colocar o Benítez em campo. Mas Marcão, você acha que o Benítez aí tá jogando um grande futebol, já que você tá falando depois da parada? Não acho. Não acho, mas eu acho que o Benítez ele tem muito mais recurso do que o Igor Gomes.
O Igor Gomes, velho, é um filho de vó, mano. Sabe esses moleque de condomínio? Sei. O Igor Gomes é um moleque que ele pisa na bola e toca do lado. Pisa na bola e toca pra trás. Ele não tem, além de futebol, ele não tem personalidade pra jogar num clube grande. Você pega o Marquinhos, por exemplo, é um moleque que entrou aí no... antes de se lesionar, jogou a final do Paulista contra o Palmeiras. Bom jogador. Bom. O moleque ele tem 18 anos de idade, o Domênico Gato. Só que o moleque ele pega a bola e parte pra cima. Ele não tem medo de jogar. Agora o Igor Gomes já tá 2, 3 anos no futebol profissional e ainda continua com esse toque de lado, toque pra trás. Tem medo de jogar bola. Um cara desse aí jamais pode ser titular do São Paulo. E aí é por isso que eu falo RG número 2. Por isso que eu jogo na conta do Crespo. Porque sabe quando ele foi... Porque assim, ele colocou o Marquinhos no começo do segundo tempo. E, inclusive o Eduardo Afonso falou, mas por que você demorou tanto pra mexer, Crespo? Ah, porque o Caleri... Depois ele colocou o Caleri, já com... Tirou o Igor Gomes com 36 minutos do segundo tempo. São Paulo jogou um a menos durante quase 90 minutos e o cara não mexe. Então, ele tem os bruxos dele lá, o jogador de confiança dele dentro do elenco. Mas, cara, aí ele vem falar, porque o Caleri, ele ainda não tá em condições físicas. Mas quem tá falando de Caleri, meu querido? Então foi pra você colocar um cara no meio de campo, pra ser o articulador da porra da jogada. Aí tudo ele justificava, RG número 2, falando assim, mas o aspecto defensivo, o Igor Gomes, porque o Pablo ajuda em bola. Malandro, você tá jogando contra o América Mineiro no Morumbi, porra. Você tá preocupado em não tomar gol do América Mineiro e tava tomando escovada. Sabe por que você tava tomando escovada? Porque você chamou o América pra cima. Você arma um meio de campo com 3 volantes lá que ninguém arma a jogada. Aliás, o Rodrigo Nestor era o único que tentava. É um cara que tem uma qualidade, mas não é a dele, RG. Então é o seguinte, ô Crespo. 15 dias pra você preparar o São Paulo pra voltar melhor fisicamente e não conseguiu. 15 dias pra você trabalhar e preparar o São Paulo pra voltar melhor taticamente do que tava apresentando, também não conseguiu. Quem que é o culpado disso aí? É você, meu querido. Então, planejamento pra 2022, São Paulo Futebol Clube. Alô, Júlio Casares, você que ouve o programa. Alô, Carlos Belmonte, você que também ouve o programa. Prioridade número 1. Um goleiro. O São Paulo precisa urgentemente de um goleiro. Esse Sidão do olho azul do cacete, esse Thiago Volpe aí já mostrou que não tem capacidade pra ser goleiro do São Paulo. E ele tava nervoso ontem. De novo. Ele espalmou todas, não tentou encaixar nenhuma, né? De novo, seu bem. Mas assim, cara, o São Paulo ali naquele São Paulo ele foi eliminado da Libertadores por causa de falhas do Volpe. O São Paulo ele foi eliminado da Copa do Brasil por causa de falhas do Volpe também. O São Paulo vai perder mais quantos pontos no Campeonato Brasileiro, seu Júlio Casares, seu Carlos Belmonte? Por causa do Volpe. Se o treinador é um bunda mole que não tem capacidade de enxergar que o goleiro não tá tendo condições psicológicas de atuar no gol... Mas o reserva é o PR, velho. Vai tirar o Volpe, vai pôr aquele outro mão de pau. Eu me dou o benefício da dúvida. O moleque ele tem que entrar e tem que mostrar que ele pode ser capaz também. E outra. Mas quando entrou, mostrou que não é, hein? Mas é que tá, malandro. Quantos jogos ele fez o brasileiro? Ele fez alguns já. Fez acho que uns 2. Fez uns 2 jogos aí. Mas enfim. Muito, não. Mas falhou nos 2. Então, mas assim, eu também acho que o PR não tá pronto ainda pra assumir a titularidade. Mas enfim, cara, é o que tem pra hoje. Se ele entrar e não corresponder, também já mostra que não pode ser jogador do São Paulo também. Tem que fazer alguma coisa, Então é o seguinte, eu me dou o benefício da dúvida, RG número 2. Eu prefiro ainda colocar o PR e não ter a certeza se ele vai dar certo do que deixar o Volpe e ter a certeza que vai dar errado. Então, quando a gente fala assim, a manutenção... Inclusive eu falei, procurar um novo goleiro pra 2022, independente da condição do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, conseguindo vaga pra Libertadores em 2022 ou não, fora Crespo. O São Paulo tem que se preparar pra poder ir atrás de um treinador. Tá? Porque o cara, quando ele enfrenta o América Mineiro em casa, tomando o baile do Mancini do jeito que ele tomou, desculpa, mas ainda ele... porque eu tava preocupado em me defender. Bacana, você não tá no Defesa e Justiça não, meu querido. Você tá treinando no São Paulo agora. Como é que você pega o América Mineiro em casa e tá preocupado com... eu preciso me defender. Defender o capeta, malandro. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. São Paulo no final do ano, aí vai... perdemos ponto em casa pra Chapecoense. Perdemos ponto em casa pra Cuiabá. Perdemos ponto em casa pra América Mineiro. Olha o tanto de ponto que o São Paulo tá perdendo. Aí no final do ano vai ficar com aquela cara de gol contra lá. Porque o São Paulo está em fase de reformulação. Pouquinho do inferno, maluco. Tá treinando no São Paulo, você não tá Defesa e Justiça não, bacana. Vai pegar o América Mineiro em casa e tem que encurralar os caras. Poderia ter empatado o jogo? Poderia. Desde que você fala assim, o Matheus Cavicchioli foi o melhor em campo. Pegou 15 bolas do São Paulo. O São Paulo ontem teve 2 finalizações, uma do Rigoni no primeiro tempo e outra do Fidivó do Igor Gomes aí de cabeça dentro da pequena área. Jogador. A gente mandou o Rodrigo Caio, que era o zagueiro de condomínio, embora. Agora tem lá o meio do condomínio também. Moleque penteadinho, bigodinho feito. Vai lá pro quinto do inferno, não joga nada esse moleque. Então é o seguinte, mano. Diretoria do São Paulo. Prioridades pra 2022. Contratação de um goleiro competente. Mas não quero saber. Vocês são pagos e muito bem pagos pra poder pensar e quebrar a cabeça e escolher um nome que chegue e corresponda. E um treinador também. O treinador também. Não, mas na moral, seu Bento. Desculpa, tem gente que fala assim. Mas um é o Silvinho, o outro o Crespo. Mas agora mas na moral. Caramba, hein? Desculpa, tem torcedor do São Paulo que fica assim. Com Abel Ferreira também. Abel Ferreira eu não quero que saia fora. Vai ver sábado à noite depois. Tem torcedor do São Paulo que fica assim, mas tem que dar tempo pro treinador trabalhar, desculpa.
Você dá tempo pra algo que tá errado é perder tempo, meu irmão. Ah, mas ganhou o Campeonato Paulista. Bacana, Campeonato Paulista tinha o São Paulo e o Palmeiras. Ah, é porque a Ferroviária, que era semifinalista do Campeonato Paulista, tá na Série D do Campeonato Brasileiro, Série C, sei lá eu. Vão falar pra mim que o Campeonato Paulista é parâmetro pra alguma coisa, mano. O São Paulo, no segundo jogo contra o Palmeiras, acertou aquele chute de fora da área com o Luan, que a bola desviou e matou o Everton. Ganhou o jogo, foi um campeão. Ah, mas foi na base da... Ok, parabéns, Crespo. Acabou o crédito já, bacana. Você foi eliminado de uma forma vergonhosa da Libertadores pelo próprio Palmeiras. Você foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fortaleza, que tem um elenco muito inferior ao São Paulo, por incompetência sua. Você vai falar pra mim de Campeonato Paulista até quando? Mas você ficou bravinho porque você teve que ficar fazendo programa de chupeta. Não, você gostou? Vai te catar. E melhorou a irritação ocular do Luciano? Não, ele não se reapresentou hoje de novo. Inclusive, ontem o Crespo disse que ele ficou sabendo que não poderia contar com o Luciano no vestiário também. Mas que é? Estranho isso aí, hein, então, Marcão? na realidade, o Lima até falou um negócio ontem. Não, o Lima falou ontem um negócio lá que de repente pode ter acontecido. O São Paulo não explica nada de forma oficial. Sempre que tem entrevista coletiva, sempre que tem alguma coisa, o clube precisa dar um parecer, é sempre de forma genérica, né? O São Paulo fala em mensagens subliminares. Os caras nunca conseguem chegar de uma forma clara e falar, o Luciano tem isso. Então o Lima subentendeu, ele falou, pode ser que de repente o Luciano tivesse com algum problema, uma irritação no olho, alguma coisa, e usou um colírio, e esse colírio poderia ser pego no doping. E o São Paulo, para preservar, para não vazar a informação de que o jogador poderia ser pego no doping, é porque o Luciano tá com uma irritação ocular e não pôde ir pra partida. Entendi. E aí o Crespo, na entrevista coletiva, ele falou a respeito disso, que ficou sabendo que não poderia contar com o Luciano no vestiário. Então usou sem falar com o médico, né? Exato, mas jogador de futebol às vezes se automedica. Mas qual você usa pra lubrificar o olhota? Tira tapa. Ele usa aquele o tradicional lá, E só E só pra finalizar aí as manchetes do São Paulo, já que vocês falaram do Arboleda aí na manchete do Palmeiras, vamos passar a informação aqui, Dodô. No começo do ano que vem, 2022, o Arboleda ele poderá assinar um pré-contrato com algum clube. Tá? O São Paulo ele tem esse período aí, até o final do ano, para poder mandar uma contraproposta pro Arboleda, para ver se ele renova ou não com o São Paulo para a sequência da carreira dele. Eu acho, particularmente, que o São Paulo deveria fazer um esforço aí no que diz respeito à parte financeira. A gente sabe que o clube está endividado, a gente sabe que o São Paulo hoje não dá para fazer grandes extravagâncias, mas eu acho que, mesmo que for para você renovar o contrato com o atleta e, de repente, aumentar o valor da multa, para o São Paulo não ficar a ver navios, vamos dizer assim, ou que se coloque uma cláusula, que, sei lá, a gente renova o Arboleda por um valor um pouco maior, não dá pra gente pagar o que você quer, vamos chegar num denominador comum aqui, mas a gente, vindo uma oferta de fora do país, num clube que você julgar interessante, chegando no valor X aqui, a gente te libera. Então acho que o São Paulo tem esse tempo hábil aí pra poder conversar com o Arboleda, com o staff do jogador, pra poder renovar contrato com ele, mesmo que seja de uma forma aí, sei lá, um contrato de 1 ano que seja, pra você ter um tempo hábil pra poder negociar com algum outro clube, já que a vontade do jogador atuar no mercado europeu ali, e a gente sabe que o Arboleda já tem os seus 28 anos. Não. Hã? Você acha que não vai pra fora assim? Não, mas assim, vai jogar no quarto escalão. Segunda prateleira. Não, mas segunda... Ninguém tá falando que o Arboleda... Vai ganhar terceira prateleira, hein? Vai ganhar um... Exato. E outra, né? O Arboleda... Deixa eu ver, 22 de outubro, vai 29. Então, já é um jogador que tá beirando os 30 anos. Vai fazer 30 agora, hein? Tem o sonho de jogar na Europa. Então pode ser... 9-1 vai fazer 30 agora. Pode ser a grande oportunidade de repente, ele jogar no futebol europeu, enfim, pra ganhar um dinheiro lá. Enfim. E eu acho que o Arboleda, ele merece, porque é bom jogador, viu, RG? Só abrir uma exceção, porque como ele entrou depois, ô Quintino, alguma novidade em termos de contratação, já que encerra amanhã esse período aí, porque novidade no time, a gente já sabe de alguns retornos aí, o seu Bento já deu. Sim. Só em matéria de contratação, alguma coisa, alguma novidade? Zero, nada? Conversei com algumas pessoas que comandam a direção do Santos, eles me falaram que estão algumas tentativas, mas não tem nada concreto não, RG. E aí vai um puro palpite. Eu acho que vai ser difícil o Santos apresentar alguma contratação amanhã. Então falaram até que tinha um emissário do Santos em Minas Gerais, eu duvido. Então vai com o que tem. A coisa vamos com o que temos. Vai ser feia a coisa até o final do ano. E com esse empate aí, né? Ô Quintino. Por causa dos rivais, São Paulo e Corinthians, por causa dos rivais não, primeiro pela incompetência do Santos, né? Tem que deixar claro, senão vai parecer que eu tô querendo arrumar uma muleta. Agora, nem Corinthians, nem São Paulo foram capazes de ganhar do Fantástico América em São Paulo, hein? Parabéns pros dois, hein? A incompetência dois monstra. times do futebol brasileiro, ó. América. Maravilhosos, hein? Mas eu critiquei só o Quintino deitando. Não, deitando não, porque eu critiquei muito o Silvinho. Eu acho que o Silvinho é um baita incompetente. O time do Corinthians ele foi extremamente inerte no primeiro tempo, com exceção dos minutos finais.
E o segundo tempo, por mais que tenha criado chances ali com o Juliano e o goleiro do América foi bem, o Cavicchioli, mas é muito pouco. Mesmo perdendo 3 gols cara a cara, tinha que ter enfiado 5 no América. Com possibilidade de enfiar 8. Então, na boa, enquanto continuar com esse aprendiz de treinador lá no comando do Corinthians, o Corinthians não vai achar nada. Vai bater nos porcos, mas não vai achar nada. E o São Paulo, na moral, Quintino, não é que não conseguiu vencer o América, se livrou de perder. Tá? Porque ontem o América ele teve as melhores oportunidades. É verdade. Agora é RG Eu assisti número 2. o jogo, deixei de ver a semifinal de Flamengo e fui assistir depois, que eu sou doente mental. Aí eu tenho minhas insônias. Eu não bato bem da cachuleta. Eu tenho minhas insônias e fiquei assistindo Flamengo e o replay de Flamengo e Barcelona. O primeiro tempo maravilhoso. E eu fiquei vendo esse de jogo, não existe esse termo, estou inventando agora. Jogo de São Paulo e América. No segundo tempo, o América amassou o São Paulo. E só não fez gol por um aborto da natureza. E agora, por causa disso, eu esqueci de completar, né? Para mostrar bem que eu sou doente mental, o maravilhoso Santos, que nunca caiu, só está a um mísero ponto da zona do rebaixamento. O Santos tem 24, 14º, aí vem com 23 empatados. Juventude, Bahia e América. E o Grêmio, que é o 18º, tem 22, 2 pontos a menos que o Santos, porém tem 2 jogos a menos que o Santos. Pode passar, dar a seta para a esquerda e deixar bem para trás. Mas nós dissemos isso daí já, ô Quintino, já dissemos isso aqui no programa, inclusive já marcamos uma missa aí, a gente vai mandar rezar uma missa pro Santos aí. Missa? Porque já foi, né? Tá bom, e depois eu vou pegar o castiçal e eu vou te entregar e colocar numa parte do seu corpo. Pro Quintino e pro RG. O RG tava pedindo contratações, aí tem que ser anunciadas aí até amanhã, né? Vai fechar a janela. Mas não vai. Vocês não querem furar o olho do Fluminense e pegar o Daniel Alves, não, RG número 2? Não, faça isso. Acho que vai fechar com o Fluminense, que vergonha. Marcão, até pra corroborar tudo que você tá falando e que o RG me perguntou, acho que era Murilo, o jogador que o Santos queria do Fluminense, era um meia que jogou com o Perninha Diniz, já acertou com o Bragantino, não vem pra Vila. Bom, se jogou com o Diniz, tá ótimo, muito bom. Muito bem. Tá certo, foram as manchetes.